um lugar de cuidado. E aí você começa a pensar como é diferente a maneira de Deus ver e a nossa maneira de ver. E essa palavra ela vem justamente tentar mudar essa visão. Sabe, para que as pessoas entendam que a submissão a Deus é uma coisa positiva, é uma coisa que Deus requer para o teu cuidado, para o teu zelo, para que você não caia na escravidão, para que você não caia no engano do pecado. É como se o Senhor falasse assim, eu preparei esse lugar. Eu preparei esse lugar para você, para que você não entre em outros lugares que vão te fazer mal. Sabe? Então todo conceito de humilhação, de orgulho, etc. não se encaixa porque Deus, Ele ama. E Deus, Ele não precisou esperar que a gente tomasse um posicionamento. Ele escolheu nós primeiro. Então Deus não tem sentido nenhum para Deus humilhar o ser humano. Não tem sentido nenhum para Deus oprimir o ser humano, subjugar o ser humano, sabe? Colocar o ser humano no lugar, eu sou Deus. Não tem objetivo nenhum, porque Deus que chamou, Deus que buscou, Deus que amou, Deus que abraçou. Né? Então Deus tomou o primeiro posicionamento para que nós pudéssemos viver essa realidade. Então Deus traz a submissão justamente como uma ferramenta para que nós venhamos nos livrar de todo qualquer jugo, de toda qualquer escravidão que está ao nosso redor e que Deus conhece porque o pecado está aqui no mundo, porque Deus sabe a natureza do ser humano e sabe que se ele não estiver dentro desse lugar, ele vai cair. Né? Porque esse lugar de submissão vai permitir que Satanás não toque. Esse lugar de submissão vai permitir que o inimigo não te escravize. Esse lugar de submissão em Cristo vai permitir que você se torne o que Deus planejou. Desfrute daquilo que o Senhor tem para você. Sabe, quando o Espírito Santo estava falando para mim sobre essa temática, o Espírito Santo falava muito. Essa é uma ferramenta de guerra espiritual. Eu nunca tinha muito parado para pensar isso. Olha, né, já trabalho com guerra espiritual desde que eu me conheço como cristão, né? Desde o dia que eu acho que eu me converti, eu já comecei a lidar com guerra espiritual. Porque isso aqui é muito interessante. Desde o dia que eu converti, mas eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sempre encarei a submissão como reverência, né? como temor, como um reconhecimento da minha parte da soberania de Deus, né? E nunca reparei a submissão como um lugar de proteção, uma ferramenta de Deus, um escudo de Deus contra o mundo, contra as ações de Satanás. E quando o Espírito Santo começou a falar para mim, isso é uma ferramenta espiritual, use a ferramenta, sabe, que eu dei para a igreja que a igreja não caia na escravidão, para que a igreja não se coloque numa posição de julgo. Só acrescentar uma coisa que não sei se tem muito a ver, mas assim, eu tinha até compartilhado, acho que foi com a Cláudia com o Gustavo. Teve um dia que eu estava lá na igreja, às 24 horas. Sim. Foi até um dia que estava eu e o João Paulo, a gente chegou, estava só nós. E aí eu comecei a orar para aqueles dois casais Sim. da igreja. E eu comecei a orar, pedindo para Deus guardar a vida deles, livrar eles desse entendimento da orfandade e blá, 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 blá. E eu comecei a orar e aí eu vi que Deus foi me dando uma direção de que eles precisavam entender o tamanho do cuidado de Deus por eles, o tamanho do amor de Deus por eles, o tamanho que Deus é soberano e trazer o entendimento como luz, como conhecimento, como revelação. E aí, no começo eu estava falando, Senhor, protege eles desse espírito de orfandade. E aí, de repente, eu comecei a orar nesse sentido. E aí veio no meu coração muito forte Deus falando, esse é o verdadeiro escudo. Essa é a verdadeira proteção. É a verdade. Sim. É o entendimento da verdade. Sim. É isso que protege, é isso que guarda. Porque, na verdade, você fica assim, tira, né? Arranca o capeta, bibibi. Você pensando que isso é proteção. E eu orando, Deus falou para mim que não, que na verdade, o revelar da verdade, o entendimento da verdade, é aqui a verdadeira proteção, o verdadeiro escudo. Porque é onde preenche o vazio. Até porque se arrancar o capeta e volta de novo, né?
Não, tiver então, proteção, porque às vezes você pensa assim, Senhor, protege, livra, né? Livra igual do espírito da orfandade que eu estava orando. E aí Deus falou, não, eles precisam entender o tamanho do amor que eu tenho, o tamanho do zelo que eu tenho. Cuidado. Essa é a verdadeira proteção, esse é o verdadeiro escudo. Sim. Porque eu falei, Senhor, estabelece escudo de proteção no coração deles. E aí Deus falou, não, mas o escudo real é esse, não é tirar. E é mais ou menos a ver com essa palavra, porque às vezes, quando você pensa assim, eu vou ser submissa e tal, você pensa, não, só submissão não é isso. Não, vai além, ela se torna uma proteção, um escudo para guardar. E eu achei tão interessante que eu nunca imaginei. E eu orando, quando eu percebi, eu estava falando um monte de coisa. E aí, depois que eu até te falar, que Deus falou de Isaías para mim, que Isaías, quando ele teve a visão aberta, ele viu que a orla do manto de Deus enchia o templo. Nossa, deve ter sido lindo, né? Isso. E aí e Deus falou assim para mim que quando você começa a entender a verdade, ter um entendimento dessa verdade, é como se ele tomasse todos. O que é o templo hoje? É a gente, né? Sim. É como se ele tomasse, não existisse mais espaço para engano. Nossa, é bem demais, imagina a experiência. E aí falou de Isaías assim, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado em Isaías dessa forma, né? É, uma revelação, né? E aí eu sozinha lá orando, falei, não, foi top. Essa aí foi revelação. Foi, não foi? Literalmente, você vai, né? Uma revelação. Pois é. Mas olha que coisa interessante. E eu tava fazendo exercício seu, orando por outras pessoas. Sim. Olha aí, como Deus Talvez se eu fala, estivesse "Moça, orando acorde pra em nome de mim, Jesus." né? Tipo, talvez ia rolar. Com certeza não ia rolar, né? Mas você percebe, olha, você Não, imagina, acordou? imagine, Tá bom. imagine no meio de contra-ataque, Tem café não? olha, imagine no meio de um contra-ataque, numa guerra, onde você está prestes a ser escravizado, você pensar que a sua ferramenta, que é submeter a Deus, olha, é aí que está o conceito, é aí que está a revelação. Porque na verdade a gente vai no automático e a gente vai, já pensa naquilo que está externo, né, a nós. Aí repreende um tanto de coisa. Talvez você está justamente nessa circunstância porque você está fora do lugar que Deus quer que você esteja. Então se você está nessa situação, você está nessa confusão, você está nesse contra-ataque, é porque justamente você está fora. Então tem alguma coisa errada. Porque se você está suscetível a essas coisas, é porque você não está no lugar que o Senhor preparou para você. Você não tá guardado, você não tá protegido. Você saiu. Você percebe? E aí para você voltar, o que você precisa fazer? Você se rende, você se submete. Aí você fica pensando, você não precisa fazer 10 mil de jejum, você não precisa orar, bater o pé, etc. Não, mas o jejum é pra você chegar nesse ponto. Você consegue chegar tranquilo, mas se você não consegue, aí vai lá. Submeter. Submetendo, né, toda aquela confusão que está ao redor, some. Eu penso assim, no momento que você se submete, você se torna invisível diante de Satanás. Você perde, Satanás perde a legalidade, Satanás perde as ferramentas. Imagine isso, olha que coisa interessante. Você está lá, Satanás está te vendo, está pronto para dar o bote. Aí você se submete a Deus, Senhor, eu me submeto ao Senhor, a tua palavra, que eu preciso fazer. Você desaparece diante dos olhos de Satanás. Satanás não vai saber mais onde você está. Que top. Porque você vai para o lugar onde o Senhor estabeleceu para sua vida. Lá Satanás não pode tocar. Porque Satanás só toca quando Deus permite. Não, quando há legalidade. Então. Né? E a gente precisa mas entender caso, se as coisas erradas acontecem. Se existe confronto, é porque a gente está fora. Está fora. Nosso caminho não está totalmente reto. A nossa posição não está totalmente correta. E nesses momentos a gente precisa ir no altar de Porque Deus. na verdade, qual que é o objetivo do confronto? É trazer você para o caminho. Sim. Esse é o motivo do confronto. Agora, quando você está lá, não tem necessidade do confronto. Agora, quando tem confronto, é igual você falou, é porque precisa. É, porque está fora. Porque você o Senhor. Música aqui? Senhor porque o Senhor preparou esse caminho. De quem que é? Conhece? É inglês? Eu conheço essa pessoa. Não, o CD dele, né? Mas a música não. O povo não entende. Mas você tá entendendo. Eu tenho.
A gente tem a tradução aí embaixo, ó. Absurdo, né? Tá chegando. Conta pro povo a história da música. Fala exatamente as mesmas palavras, que não tem motivo para ser social, nem ficar sorrindo por aí, você tem que se arrepender, e chorar e se humilhar. Uma das coisas erradas que tá Eu fora, acho que eu tenho esse CD. é muito lindo. Amém, Fábio, que a gente... Você percebe? Então a gente precisa começar a entender essa realidade espiritual um pouco mais além, sabe? Encarar as coisas que o Senhor dá, encarar as ferramentas e aquilo que Deus requer de nós, não simplesmente como uma ação, como obrigação, porque por trás daquilo ali tem um porquê. Por trás daquilo ali tem uma construção por parte do Senhor. Eu acho isso lindo demais. Quando o Senhor chega para você, eu preparei um lugar. Essa é uma ferramenta que eu dei para minha igreja. O Senhor não é igual a entidade que precisa ser adorada, etc e tal. Porque o Senhor é Deus. O Senhor quer que os filhos dele estejam com Ele. Então, Ele preparou toda uma estratégia de vamos lá, gente. Cadê a Rosa? Eu também tenho fé, uma coisa assim. O Senhor preparou toda uma estratégia espiritual para que você permanecesse nesse lugar. E a submissão vem como uma ferramenta para te livrar. É ferramenta espiritual. Então, quando hoje você for pensar assim, Senhor, eu me submeto a Ti, vai com alegria no coração, Senhor, eu vou para o lugar que o Senhor me separou para me livrar dos ataques de Satanás. E a gente pensa que se a gente está no lugar que Deus separou pra gente, vai sofrer ataque. E é completamente normal a gente sofrer ataque, até porque Satanás fica furiosíssimo, né? De nos ver no centro da vontade de Deus, né? Até essas últimas semanas eu tenho, assim, passado por umas experiências, eu até compartilhei com a Cláudia um dia desses na igreja, que aconteceram algumas coisas em casa que, se fosse em outro momento da minha vida, eu ia ficar totalmente depressiva. E começou a vir esse sentimento dentro de mim. E aí eu vendo que eu tô ficando triste, tô ficando muito nervosa com aquilo, eu falei, o quê? Oi? Não, Satanás. Peraí, filha. Eu não sou mais aquela pessoa que você me atacou alguns meses atrás, meu bem. E aí comecei a ganhar e comecei a adorar o Senhor diante daquela situação. Adorar mesmo. Deus, obrigada. Mesmo se a gente não vê. Sim. Senhor, obrigada pela provisão, por tudo que o Senhor tem feito. Alexandre, é como tirar com a mão o peso que a gente sente. Muda, né? Porque é diferente quando a gente está no centro da vontade de Deus, né? Então a gente tem que estar atenta por isso. E assim, de ter em mente que a gente vai sofrer ataque. Sim. Porque nós somos alvos, assim, de Satanás. Porque ele está muito furioso de nos ver assim, né? E a gente ter esse entendimento e buscar no Senhor. Porque é no Senhor que a gente vai buscar força. É no Senhor que a gente vai buscar armas, né? Para combater. Sim. Mas você sabe que quanto mais próximo de Deus, menos não é que você não vai ter mais ataque, mas menos ataque vai chegar até você. Sim, claro. Satanás pode até lançar a seta, mas a seta no meio do caminho ela cai, né? Porque na verdade quanto mais próximo, pense, maior vai ser, vamos assim dizer, a redoma que está sobre a sua vida, vamos assim dizer, para fazer uma analogia, né? É como se a presença de Deus fosse uma redoma ao redor da sua vida. Então maior vai ser essa redoma. Então ela vai ampliar mais áreas da tua vida e menos acesso por parte de Satanás. Mais reconhecimento, né? A gente tem na presença de Deus, no lugar onde está em Deus. Também, e menos acesso Satanás vai ter sobre a nossa vida. Então a gente precisa começar a entender isso, sabe? E aí o Espírito Santo, a partir dessa palavra de submissão, ele começa a despertar tantas outras coisas. Então a gente precisa começar a prestar um pouquinho mais atenção, né? Que cada ferramenta, cada instrumento, cada ordem, direção do Espírito tem uma profundidade que a gente precisa buscar, a gente precisa entender, porque não é só a ação que Deus quer que nós façamos.
O que Deus requer, ele movimenta algo muito maior, muito espiritual do que simplesmente uma ação. Eu vou obedecer, ou eu vou servir, ou eu vou fazer isso. Na verdade, aquela oportunidade que Deus está dando é algo muito maior e a gente precisa abrir os nossos olhos, nosso entendimento. Começando com a submissão, começando em reconhecer o lugar que o Senhor preparou para nós, começando a reconhecer a proteção que Deus nos dá a partir desse lugar na presença dele, né? E é tão profundo que se a gente entendesse tamanho livramento que é estar na presença de Deus, né? A gente não teria dificuldade nenhuma em submeter. Mas como a cegueira espiritual é muito grande, muitas vezes a gente nem percebe que a gente está sendo escravo das circunstâncias da situação, né? A gente não consegue contemplar a plenitude disso. Porque se você olhar para a sua vida, você vai começar a perceber quanta escravidão ainda existe dentro da sua vida. Quantas dificuldades, limitações que você tem que você não consegue romper e que na verdade já deveriam ter sido rompidas porque o Espírito Santo já habita em você. Então aí você começa a perceber, peraí, eu preciso buscar esse lugar de obediência diante do altar de Deus. Eu preciso buscar esse lugar onde essas coisas não mais tenham efeito sobre a minha vida. O problema é que as pessoas estão cegas, elas não conseguem ver. Quando uma pessoa ela tem uma dificuldade, por exemplo, de lidar com o sentimento, ela entende que aquilo ali faz parte da vida dela, não entende que ela está dentro de uma prisão. E ela precisa abrir os olhos que ela está dentro de uma prisão. Você percebe? E que o Senhor não preparou aquilo lá para ela. E que o Senhor tem uma ferramenta para tirar ela daquele lugar. E mil outras coisas. E você estando dentro do lugar de Deus, uma pessoa pode até trazer uma palavra, mas você não vai ser aprisionado. Essa é a diferença. Uma pessoa pode chegar para você e falar, você é isso. Você fala, você acha isso? Sim, você não vai fazer o quê? Mas aquilo não escraviza. Agora, quando você não usa as ferramentas, quando você não está sendo a vontade de Deus, uma pessoa falar para você, quase te rebenta, e aquilo ali fica, e aí você rebenta também a pessoa. Estou dando só um exemplo. Também, sem ser situações de palavras, mas de um lugar que você se encontra. Sim, qualquer também. da sua vida que você tem que reconhecer Sim. que não é o que Deus planejou. Sim. E não é. Você tem que saber que você está num caminhar. Sim. E não ficar, não, tá tudo bem. Porque aquilo ali te escraviza de tal maneira. É a vontade de Deus. Nunca é. Não, o Senhor tem o melhor. Te escraviza de tal maneira. Boa noite. Deixaram o portão. Fechado. Minha bolsa tem um Te carro. escraviza de qualquer. Que te impede Boa noite, boa noite. de estar no lugar que Cristo estabeleceu para a sua vida. Você acha que o Senhor quer que você perca grande parte do seu dia lidando com os confrontos, conflitos da sua alma, né, dos seus questionamentos, das suas feridas, etc. Ou você acha que Deus quer que você passe a maior parte do seu dia adorando, louvando, servindo a Ele? Essa é a diferença do lugar onde você se encontra. Se você está ali diante do altar de Deus, prostrado, você está ali numa posição de serviço, de adoração, de comunhão com Deus, no lugar que o Senhor te separou. Se você está fora dali, você está num lugar de confronto, de dúvida, de questionamento, de luta. E aí você passa o teu dia. Isso é ou não é uma escravidão? E aí você vai me falar que o lugar que você está é um lugar de Deus? Não é, gente. Como é que pode ser um lugar? Eu posso falar que eu estou em Deus quando eu estou num lugar de dúvida, confronto, questionamento, raiva, ressentimento. Não estou num lugar de que Deus preparou. Então a gente precisa começar a abrir os nossos olhos, começar a buscar esse entendimento. Peraí, vou pro altar do Senhor. Né? Não só para se arrepender, mas para encontrar esse lugar de proteção, de cuidado, esse escudo, essa fortaleza, esse lugar que o Senhor estabeleceu para nós a partir do momento que a gente se coloca nessa posição de estar no centro da vontade de Deus. Então é algo muito interessante, porque é muito engraçado, porque a palavra de Deus ela não destoa da identidade de Deus, né?
principalmente no Novo Testamento, ela não diz toda a identidade de Cristo. Até mesmo os versículos, os capítulos que parecem ser julgamento, que parecem ser juízo, se você olhar mais fundo, ela traz um entendimento bem diferente daquilo que você está pensando. Mas como você olha aquilo que reflete o que está dentro do seu coração, você muitas vezes vai encarar aquilo ali como uma afronta, como um julgamento, como um questionamento. E na verdade é Deus querendo abrir os teus olhos para algo totalmente diferente daquilo que você está pensando que a palavra está dizendo. E essa é uma dessas palavras. Quando você olha, você lê, você pensa assim, nossa, está falando que o povo não vale nada, que não presta, não está no pecado, precisa se arrepender urgentemente, porque o troço está bravo. Né? E na verdade ele não está falando sobre isso, ele está falando que existe um lugar que te livra de todas essas coisas. Existe um lugar que o Senhor preparou para você, que vai te preservar de toda escravidão, que vai te livrar do pecado, que vai te livrar do laço de Satanás e que vai te conservar dentro do propósito do Senhor. Tô pensando que tá lá, o Pedro chamando. Você percebe? Então a palavra de Deus ela é sempre positiva. Gente, o café tá pronto, quem quiser. A palavra de Deus ela é sempre positiva, então a gente precisa olhar a palavra do Senhor com os olhos de Deus. Porque na medida que a gente vai olhar, a gente vai pensar, vai ler esse capítulo e a gente não vai pensar em julgamento, porque ele tem um quê de julgamento. Né? Quando ele fala assim, por que o povo é assim, por que o povo está fazendo, humilhar, se arrepender, ele está falando, não, se achegue a Deus, que todas essas coisas, elas não vão te alcançar mais. Você percebe? O texto ele é muito positivo no que diz respeito às ferramentas que Deus te dá para não passar por essas circunstâncias. Submeter a Deus é o princípio. Se você pudesse resumir todo o capítulo, é submeter a Deus. Porque na submissão a Deus você vai encontrar um lugar de proteção contra todas essas coisas que ele descreve durante todos os versículos, que são muito negativos, muito ruins, né? A intenção do autor não é julgar. Porque na verdade fala as consequências. Né? A intenção do autor aqui não é julgar, gente. É abrir o entendimento de que existe um lugar onde você se encontra livre de todas essas coisas. Né? Se você pegar um versículo, sujeitai-vos a Deus, se existe o diabo fugirá de vós, ele simplifica todo esse texto. Né? Sujeitar, submeter, vai depender de cada tradução da Bíblia. E é esse lugar que a gente, a partir de agora, é esse lugar que a gente precisa procurar e é esse referencial que a gente precisa ter quando a gente for diante do altar de Deus. Senhor, esse lugar que você preparou, isso que eu preciso fazer, eu sei que é para o meu bem, que é para a minha proteção, que é para o meu cuidado, porque o Senhor preparou esse lugar para que todas as demais coisas desse mundo não me subjugasse, não me escravizasse, sabe? Se a gente conseguir entender essa revelação, a nossa vida espiritual vai mudar totalmente. Eu quero falar que eu tenho 100% de certeza que sem entender isso, nada mais no Evangelho de Cristo vai ser justo. Porque você sempre vai entender, existe um favor de Deus, existe uma ação de Deus, existe Você vai um propósito entender, de Deus está Deus. querendo me proteger, Deus está Né? querendo me guardar, Deus está querendo me Em livrar. toda ação, em toda atitude que Deus requer de você. Amém. E aí isso faz toda a diferença. Eu ia trazer, né? Isso faz Me toda a atrapalhar. diferença, gente. Você não quer parar de viver um evangelho pesado? Você não quer. A gente vive, quando eu falo igreja, a gente vive um evangelho que tem fardo. Né? A realidade hoje é que a gente vive um evangelho que tem fardo. Mesmo a palavra dizendo, mesmo o próprio Cristo falando que o fardo dele é leve e que não existe esse fardo. A realidade é que Ele fala, né? A gente não passa pelos a fardos. realidade é que o evangelho que a igreja vive hoje, é fardo. O problema é que a gente não tem entendimento na medida. Vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Gente, essa palavra é muito A séria. irmã está dando sinal dos ombrinhos. É porque ele falou essa palavra Vamos, muito gente. séria. Ô filha, tô atrapalhando Essa a Tem uma gravação. música tocando bem alto dentro de mim. Opa! Porque essa palavra é muito séria. Sem entender a revelação, nada mais vai ser fardo. Nada mais vai ser
Gente, é fardo por quê? Porque eu não entendo. Né? É fardo porque eu não entendo. É fardo porque eu não compreendo. É fardo porque eu não consigo encaixar a vontade de Deus com aquilo que está dentro do meu coração. Mas quando a revelação vem e eu consigo entender, tudo fica leve. Imagine, é igual espírito de confusão, por exemplo. Se uma pessoa vem e conta uma história que você te confunde, que te indigna, te revolta, e a pessoa fala, não é bem assim, não, peraí, você não entendeu direito. E aí você fica indignado, etc. Aí vem, a pessoa conta de novo, você começa a entender, aquele peso que a indignação vai embora. Porque, tá, agora entendi. Você não estava me acusando. Entendi. Você não estava falando mal de mim. Entendi. Você não estava me julgando. Você estava querendo meu bem. Você estava querendo me ajudar. Não muda completamente? Quando a pessoa abre o coração e quer ouvir, né? Lógico. É lógico. Por exemplo, quando ela não quer ouvir, ela fica revoltada, indignada. Quem que é aquela pessoa para falar aquilo de mim? Eu não dei a liberdade para aquela pessoa intrometer na minha vida, né? Mas aí quando você entende, nossa, aquela pessoa queria me ajudar. Aí você fica até murchinho, assim, você dá umas murchadinhas, assim, você fica murchinho. Você fica murchinho, nossa, porque precisava disso tudo. Precisava fazer isso tudo. Acabei machucando a pessoa porque eu não entendi. A revelação de Deus é dessa maneira. Enquanto a gente está debatendo, porque a gente não tem entendimento, a gente está impedindo a ação de Deus. Mas no momento que a gente entende, a gente relaxa. A gente relaxa, não é, gente? Mas meu marido foi lá agora. Ele estava gritando, agora tá parado. Não é verdade? É verdade, a gente relaxa. É porque falta entendimento. Então, no dia que você entender que a submissão a Deus, que o servir ao Senhor é bênção, sabe, é cuidado, é zelo, você sentir, sabe, no momento que você prostrar diante de Deus, você sentir assim, ó, é o carinho do Senhor, por isso que quando fala que quando você vai, tipo, confrontar a pessoa, mas você confronta ela com amor, é quando ela entende que ela tá sendo cuidada e amada, aí ela recebe. Por quê? Porque ela recebe dessa forma. Porque ela entende que ela não está sendo atacada, e sim. Eu penso que quando a gente recebe, que quando essa submissão se torna peso, se torna fardo, já é uma legalidade para Satanás começar. Com certeza. Mas você percebe, eu estou descrevendo a palavra. Imagina o autor chegando para o fulano, você é isso, por que vocês estão assim, por que vocês estão em pecado assim, arrepender. Se eu não entendo a revelação de Deus... De Moisés, né? Se eu a pessoa lá faz carinho. Se eu não entendo, o que é que eu vou entender, o que é que eu vou pensar? Fala que a pessoa está me julgando. A pessoa não tem direito de estar falando que eu estou no pecado. Agora, se eu entendo, a pessoa está querendo abrir meus olhos para me avisar que existe outro lugar, que Deus preparou outro lugar, que não é esse o lugar que Deus quer. Que você tá pulando no abismo, trouxa. Né? Você bem carinhoso? Carinhoso. Você tá caindo no abismo. Mas minha opinião não é bem assim, então, amado. Chorar. Quando você estiver lá, tenta te tirar. Sim, que eu sou assim, bem carinhoso. Então, assim, sabe, é um lugar. Então, essa palavra, ela precisa mais justamente... Tá quase precisando. Essa palavra é justamente para trazer esse entendimento. Chegou minha tia. O lugar de submissão é lugar de cuidado, zelo de Deus. Eu quero deixar essa palavra para vocês hoje, sabe? Hoje, quando você se colocar no altar de Deus, louve ao Senhor pela oportunidade de você guardar por Ele, por ter preparado esse lugar contra todo e qualquer tipo de escravidão. Amém. Que é só ali que você vai ser livre da escravidão. Pisou fora, virou escravo. Correntinha já. Aquela risca assim, né? Correntinha já grudou. Pisou fora, viu. a corrente aparece do nada. Isso Corrente com a bola de ferro. Desde sempre. Desde aquela. Você respirou, a corrente vem. Entendeu? Respirou. Não precisa fazer muita coisa. Acordou, coisa. Saiu do caminho, a correntinha. Pega no tornozelo. Não, você acordou, já veio um pensamento, pronto, a corrente veio. E a escravidão está aí, né, gente? Quanto mais os anos passam, mais a igreja está escravizada. Em 1000 coisas. E a gente não pode ser ingênuo e pensar que a gente... Tá uma delícia.
ainda é escravo em muitas coisas e ainda precisa encontrar esse lugar em Deus acerca de muitas coisas, né? A gente não pode ser ingênuo e falar, eu não sou escravo. Gostou, Infelizmente, então ela tem que fazer. É níveis, né? É. Você Não chegando a esquece. Deus e vai se libertando de várias coisas. graças a E às Deus, vezes é da mesma coisa em níveis diferentes. Aí você pensa, agora eu saí, aí você vê se está no mesmo lugar, mas diferente do que era antes. Mas é o mesmo lugar, aí você vai caminhando. graças a Deus a gente é menos escravo. Então, é Graças um a nível Deus, menos, né? Mas a Vai escravidão quebrando um tá- pouco das é, correntes. Né? Mas a escravidão está morta. E o Jesus Senhor amado. tem Liberta! um lugar, Que é mas isso, o Senhor gente? tem um lugar de liberdade em Cristo. É o E esse como. lugar está na Eu sua vou condição. Ah, você tá enforcando ele. Amém. O que eu acho lindo, acho que de Cristo, o que eu acho lindo em Cristo, sabe o que é? Que ele foi totalmente Na hora, eu vou botar mais submetido. cedo que Em os nome de Jesus. Cristo foi totalmente submisso a Deus. E por isso, o Senhor foi totalmente submisso a Deus, por isso Satanás nunca pôde tocar. Jesus falou foi agora? totalmente submisso a Deus, por isso Satanás nunca Nossa, pôde gente. tocar. E como? Por isso que aquela música, ela morreu como um cordeiro e ressuscitou como um Morreu leão. como um cordeiro. Nunca pôde ressuscitou tocar, como um gente. leão. Só ressuscitou Porque ele como um leão, porque sempre foi cordeiro escolheu obedecer, A porque ele morte sabia não que era o melhor lugar. segurou. E você percebe que ele nem sequer O questionou, porque ele Isaías tinha fala, opinião própria, foi né? mudo Jesus perante tinha os seus opinião própria, ser humano, tosqueadores, todo mas ser ele humano tem não opinião abriu a própria. boca. Mas ele nem sequer se questionou, porque na verdade ele sabia que o melhor lugar era o lugar que Deus tinha estabelecido para a vida dele. E por isso Satanás. Você não quer que Satanás Não, te eu tô te toque? afirmando. Submete a Deus, escolha o lugar que o Senhor preparou. Mesmo que a princípio você não entenda, Senhor, mas por que isso? Tem muitas coisas que eu falo pro Espírito Santo, Senhor, pra que isso? Pra quê? Toda criança concorre, assim. Né? Muitas vezes eu pergunto, Senhor, pra que isso? Não precisa disso, pra que isso? E aí o Espírito Santo de Deus fala, precisa. Aí, se o Espírito Santo de Deus está pedindo, é porque precisa, né? Não, E aí você se coloca Deus diante fala do demais com altar a de gente Deus. quando a gente começa a prestar atenção. É igual, fala o tempo inteiro, né? Fala o tempo inteiro só. Hoje tava eu, o Carcílio e a Alessandra na cozinha, né? Todo mundo com toquinha, pra não cair cabelo comigo. Ah, tá, Toquinha porque tava daquelas cozinhando. descartáveis. Aí a Esther chegou lá. Esther, você quer ajudar a gente? Quero, então você tem que pôr toquinha. Não! Eu não vou pôr toquinha. Não, mas se você quiser ficar aqui com a gente, você tem que pôr toquinha. Porque senão cai cabelo no cabelo. Não, o meu cabelo não cai. Cai sim, Esther. O de todo mundo Mas cai. dela, que é comprido. Põe toquinha. Não, o meu não cai. Eu falei, gente, olha aqui, o ser humano. É. Fazer de É jeitinho. desse jeitinho. Deus fala assim, olha, você precisa de fazer assim, assim, assim pra te proteger, senão vai acontecer. Não, comigo não acontece não. E Eu pior sou que diferente. acontece, quer te falar, Né? Com todos, né? É. Quando eu ria